Achar que a medicação atrapalha a criatividade. É a questão do período de euforia, né? A hipomania, onde a autopercepção está distorcida e a aceleração do pensamento, a aceleração e o engrandecimento dessas emoções, ele é muito intenso. E aí a medicação entra e traz a pessoa de volta para o parâmetro da normalidade e ela fica chateada, porque acha que deixou de ser tão criativa e tão produtiva quanto era antes. Sentir os efeitos colaterais. Está bem claro aqui, senhor, que é o custo-benefício disso. Uma decisão de custo-benefício, como tudo nessa vida. Tudo na vida é uma base de barganha, de alguma forma. Existem efeitos colaterais que são temporários, existem efeitos colaterais que são manobráveis, mas eu preciso pensar o que é que eu estou ganhando com essa medicação. Compensa? Vale a pena o meu bem-estar? O bem-estar de quem está em volta, a percepção de quem está à minha volta da minha situação, da minha condição. A medicação transmite um estigma, e essa preocupação é real. Tá? Isso realmente traz. Mas tem mudado muito, até infelizmente por uma situação de aumento de problemas psiquiátricos. A gente vê que os problemas de ansiedade e depressão têm aumentado muito e a gente sabe que quando o outro sente o que a gente sente, ele percebe de uma maneira diferente, ele vai entender de uma maneira diferente. Mas também, por outro lado, a gente não tem necessariamente que estar o tempo inteiro falando para o outro o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está sentindo, o que é que eu estou tomando, eu estou tratando disso, estou tratando daquilo. Isso não é necessário, não tem porquê. Quais são as consequências da não adesão? Onde é que eu vou chegar com essa escolha de... Onde eu chego com isso? Alto risco de recorrência de oscilação do humor, né? Flutuação dessas idas e vindas a aumento e rebaixamento de humor. Alto risco de suicídio, naturalmente, quando a gente viu as características da depressão e da hipomania e da mania, a gente viu que tanto em uma fase quanto a outra existe esse risco de suicídio, seja por uma depressão grave, onde o desejo de viver não esteja sendo suficiente para manter e sustentar a pessoa durante aquele período de tanto sofrimento emocional, ou por um excesso de energia e de positivismo que levam à negligência do cuidado. Iniciar e parar a medicação leva a um padrão de ciclagem contínua. São quebras pequenas na rotina. É uma melhora para a medicação, volta sintomas voltam mal-estar, não gosto dessa sensação, retoma a medicação
E isso vai deixando o tratamento cada vez mais prejudicado e mais difícil, diminuindo a chance de respostas futuras. Prejuízo financeiro, familiar, interpessoais. Vocês muito melhor que eu sabem exemplificar essas situações de prejuízo. Tipos de processos de pensamento que levam o paciente a se aproximar ou se distanciar do tratamento. Negação. Será que vocês já passaram por isso alguma vez? Passou pelo médico, ouviu que tem um transtorno bipolar, tem um transtorno psiquiátrico, e aí chega em casa e fala, nada disso, não tenho isso, foi uma falha do médico, ele não está entendendo o que eu disse, eu falei uma coisa, ele interpretou outra, ele direcionou mal, então ele não entendeu o que é que eu estou dizendo, não é nada disso que ele está falando. E com esse pensamento de negação, vai buscar um outro médico, vai buscar um outro profissional, vai buscar uma outra explicação para a doença e ignora as recomendações do tratamento. Porque está sempre tentando achar um outro motivo para aquele sofrimento. Raiva. O pensamento geralmente vem, não é justo, eu não queria ter essa doença, porque eu não fiz nada de mal para ninguém, por que é que eu tenho que viver isso se eu não mereço, não fiz nada para merecer isso. E aí o comportamento vem, então, eu não mereço isso, eu não fiz por merecer, então eu não quero ouvir conselho, eu não vou falar disso, esquece, eu vou ficar sem ouvir essas coisas, sem falar disso, isso vai passar porque não é justo, não é bacana comigo, isso não é certo. Barganha. É um misto, né? A gente tem uma ideia de que aquela doença não existe, que ela não é justa ou que ela tem um outro motivo. E aí, quando eu penso que ela tem um outro motivo, eu vou organizar, eu vou colocar essas questões que eu julgo que são os motivos da doença, então os motivos desse sofrimento, na verdade, não na doença, porque não se vê como uma doença. Tipo, não, eu tava irritada pra caramba, não tava bem, e foi por isso que eu agi dessa maneira, que eu fui agressiva, que eu fui violento, ou então é por esse motivo que eu subi na mesa e dei um show depois, né? É porque eu estava animada demais. Mas eu vou parar com isso, vou parar de beber e aí eu não vou ficar subindo na mesa mais e vou manter a minha disciplina, não tem nada a ver, foi um deslize. Ou vou colocar minha vida em ordem, vou deixar a minha situação financeira em ordem, estou devendo demais e é isso que está me deixando mal. Quando eu deixar meu sistema financeiro em ordem, quando eu deixar o meu sono tranquilo, eu vou estar bem, eu não vou ter nada desses sintomas mais. E aí começa a mudar doses de medicamento, modificar horário, trocar medicamento ativo, né, por medicamentos naturais, fica acordada até tarde a fim de dormir melhor, né, tentar dormir. É uma troca constante de eu vou fazer isso porque isso vai fazer com que desapareça esses sintomas sem que eu seja classificada de doente ou que eu tenha que tomar medicamento. Depressão. Os pensamentos. Nunca vou ter uma vida normal. É uma coisa, um pensamento muito comum quando o tratamento está, principalmente quando o tratamento está se iniciando.
de achar que nunca mais vai ter uma vida normal, de que ninguém vai querer estar perto dessa pessoa e de não gostar de si mesmo, de estar infeliz, de estar triste. E aí começa a se comportar de forma autodestrutiva, evita estímulos de relacionamento e se afasta dos outros. Lembra quando a gente viu o tema da depressão? Que a gente falou muito das ações contrárias ao que a doença estimulava? Se era um momento de depressão, então as ações deveriam ser a busca do contato de pessoas que você gosta, de quem você confia, atividades prazerosas, buscar uma retomada do prazer e da satisfação ao invés do isolamento.